Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde. Sou Mônica Moura e faço parte da equipe técnica da Casa do Professor. Convido vocês a dialogarem conosco hoje sobre o tema BNCC Computação, com os nossos convidados Fábio Júnior de Souza e Sônia Regina Mendes dos Santos. A partir deste ano, todas as escolas brasileiras deverão implementar o complemento da computação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O documento representa um marco para a educação básica ao reconhecer que as competências e habilidades da educação digital têm a mesma relevância das aprendizagens tradicionalmente associadas à escolarização, como ler, escrever, calcular e interpretar. Mas antes de chamar os convidados desta tarde, eu informo que ao finalzinho da nossa live aparecerá no bate-papo um link que servirá como lista de presença e participação. Então preencham adequadamente. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a Casa do Professor. Fábio Júnior de Souza é doutorando em Educação pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Administração e Contabilidade com ênfase em Gestão Escolar, graduado em Letras, Português e Inglês e em Pedagogia. Atua como servidor efetivo no município de Laranja da Terra, exercendo a função de supervisor escolar. E Sônia Mendes dos Santos é professora do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá, integrando a linha de pesquisa Educação, Tecnologia e Sociedade. É professora assistente da Universidade de Iguaçu, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo realizado o pós-doutorado em Educação na USP. É mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense e líder do grupo de pesquisa Didática, Tecnologias e Formação Docente. Então, agora é com muita alegria que eu convido a estar aqui conosco Fábio e Sônia. Sejam muito bem-vindos e recebam desde já o nosso carinho e toda a nossa gratidão por vocês terem aceito o nosso convite e estarem aqui conosco nesta tarde compartilhando saberes. Bom, boa tarde, né? Um abraço aí pelo convite. A gente agradece, né, Fábio, a gentileza de nos convidar. Nós preparamos esse encontro organizado de forma que a gente faça uma breve leitura conceitual sobre alguns conceitos e temas que a gente precisa aprofundar até chegar à BNCC. Perfeito? Então, vamos à primeira parte, que é a parte mais conceitual. Deixa eu ver se o Marcos me ajuda colocando meus slides. Bom, antes de mais nada, essa parte conceitual ela nos remete a algumas implicações importantes. Toda BNCC, computação, ela vai exigir de nós também algumas leituras e reflexões sobre conceitos que às vezes parecem usual para a maioria dos professores, mas nem sempre elas são aprofundados e é necessário que a gente faça um pouco de mergulho nesses conceitos para a gente poder entendê-los melhor quando fizermos a leitura junto com o Fábio do próprio material da BNCC. Então, essa explicação mais conceitual ela se faz muito necessária para que a gente possa entender os aspectos que hoje regem a discussão entre cultura, inteligência artificial e educação. Um primeiro conceito que é fundamental é distinguir o conceito de cultura digital, que hoje a gente entende que passa por uma série de reflexões que a gente precisa dominar. Primeiro, a cultura sempre foi associada a um entendimento mais restrito, como se fosse uma coisa particular, um conjunto de valores, conhecimentos
e que isso era uma experiência particular. Notadamente, quando isso abarca um grupo, passa a ser a soma desses valores, desses conhecimentos e experiências no campo de grandes grupos humanos. Quando a gente usa cultura digital, a gente está justamente dando um pouco do sentido expresso para que a gente possa definir que a gente está passando por um momento muito particular da educação, da cultura no âmbito geral. Esse novo tema ele é mais emergente, temporal, porque expressa agora não mais aqueles elementos culturais que eu falei, mas sim perspectivas vinculadas à incorporação, inovação e avanço dos conhecimentos proporcionados pelo uso das tecnologias digitais. E aí cabe para nós pensarmos justamente como é que a gente vai se inserir nesse novo tipo de relação humana, em que a comunicação, o compartilhamento, a ação na sociedade passa a ser regida por uma grande, eu acho que desproporcional uso das tecnologias digitais. Hoje estamos até nos beneficiando dela, né, Fábio, aqui nesse momento, usando uma tecnologia que serve para o bem, mas também serve para o mal. O contexto Sônia, hoje... Sônia, e é importante dizer que hoje ela está difundida nas nossas escolas, né? A gente já não tem como omitir o uso dela, né? Então, Com que façamos bom proveito, né? além de estarmos submetidos a uma nova cultura, a cultura digital, ela está presente também dentro das áreas da educação. Logicamente, isso causa muito impacto na formação dos professores, que precisam contemplar esses novos desafios da cultura digital e, mais presentemente, os desafios da própria inteligência artificial no trabalho pedagógico e nas questões que regem o trabalho docente. Então, isso inclui que os professores vão passar por uma nova e importante reflexão sobre as questões curriculares e pedagógicas para o uso dessas inteligências, inclusive entrando em contato com software, os chatbots, né, para o planejamento didático, para o uso na pesquisa, para o desenvolvimento de uma aprendizagem. Então, a gente tem assim, um cenário para o campo educacional em que perpassa a questão da compreensão, do planejamento docente e dos aspectos que possam desenvolver a aprendizagem de forma mais colaborativa. É essa a nossa intenção. Nós temos hoje um aspecto fundamental com relação aos meios digitais. De um modo geral, tem se apregoado um potencial desses para o ensino, mas é difícil realizar esse potencial se você só considera olhar a tecnologia e não vê-la como uma forma de cultura e comunicação. Na verdade, ela é muito mais do que uma tecnologia. E nós temos um autor, Buckingham, que ele já nos alerta que uma visão instrumental do papel da tecnologia como vista como neutra, como apenas um mecanismo de informação, como se ela existisse independente dos interesses humanos, seria quase uma ingenuidade. Há uma certa ideia de que a tecnologia ela se faz sem nenhuma implicação ideológica, política, econômica, e a gente quer justamente mexer um pouco nisso para a gente entender os aspectos que circundam a aprendizagem e cultura digital. O computador, a rádio, a TV, também já foram considerados, né, a internet, as mídias digitais, elas estão presentes e precisam estar presentes na escola, concorrendo, não para que a escola seja apenas uma consumidora dessas informações produzidas por outros, mas a escola em si se transforme também como espaço de produção, ampliação e multiplicação, voltando ao conceito da cultura, apropriando-se das tecnologias. Então, o que antes a gente imaginava que era um momento em que seríamos colocados passivamente, recebendo todas as narrativas que chegam até a escola, todas o que se coloca depositado sobre a escola para realizar,
Nelson Preto, que é um grande pesquisador da Bahia, nos lembra que a escola também passa a ser um espaço de produção, ampliação e multiplicação dessas culturas. É só para a gente perceber esses elementos que contornam, né, a questão da cultura. Hoje, a gente também não pode desconsiderar que a gente está imerso nas discussões da inteligência artificial generativa, que muitos ainda acham que é um complicador. Não, não é. O que a gente tem que entender é que essas formas de inteligência que chegam hoje para a sala de aula, para o nosso cotidiano, está baseado em coleta de dados, treinamento e geração. Hoje, todo o circuito nosso é que a gente tem uma potente área que é a inteligência artificial generativa, que não só ela coleta grande quantidade de dados, mas a partir dos dados e desse diálogo entre os dados e o treinamento, que a gente chama, né, que são as informações novas, baseadas em elementos que a gente mesmo vai formando ao perguntar, ao questionar, e eu, às vezes, dialogo com algumas IAs, você acaba criando também novos conteúdos. Pode parecer que não, mas às vezes você faz num diálogo socrático, diálogo de perguntas, a IA pode também te aprender com você, dependendo do jeito que você pergunta, das formas com que você inaugura essa relação com a inteligência artificial. Bom, hoje o que a gente sabe sobre inteligência artificial. Por que eu estou insistindo tanto na inteligência artificial? Não porque a gente esteja entendendo que só a inteligência artificial é preponderante, mas ela tem tido tanta pujança hoje, né, Fábio, nos meios escolares, nos estudos que estão sendo feitos pelos professores, do tipo de comprometimento que essa IA vai avançando no sistema educacional, que a gente precisa compreender que o uso adequado passa pela formação do professor, capaz de orientar para a aprendizagem a partir de concepções pedagógicas, de natureza educativa, considerando o letramento em IA. Por que a gente diz que é um letramento novo? Porque, na verdade, a gente se vale de uma outra lógica, não de substituição, mas de complementariedade da interação entre o professor e a inteligência artificial generativa, e está nesses autores que a gente vem apresentando. Por que tantos cuidados? A gente sempre fica assim, olha, a Unesco, o Conselho da Europa, sempre apontaram a necessidade de haver esse desenvolvimento tecnológico, mas sempre também consideraram que o ser humano é que deveria estar no gerenciamento de todos esses processos e da tomada de decisão. Espera-se sempre que os resultados da utilização das tecnologias, da inteligência, seja justamente para fazer com que nossas crianças, nossos adolescentes, integrem a colaboração humana e IA e passam a fazer uma avaliação crítica de todo esse conteúdo gerado pela IA. Por quê? Essas habilidades elas são fundamentais não só para a existência de um futuro de profissional que ainda nem existe, mas sejam ancoradas na aprendizagem ao longo da vida, na flexibilidade curricular e na promoção de habilidades que a gente tanto apregoa, como criatividade, empatia, adaptabilidade, que são elementos fundantes da nossa visão de um futuro para a escola. Então, essas orientações elas vêm sendo sobejamente refundadas, retomadas por vários órgãos internacionais e vai até culminar na nossa BNCC, de alguma maneira também tem essas preocupações. Ô, Sônia, diga. Só um momentinho. E assim, a gente pensa tanto esse olhar crítico para o educando, né? Mas como que o educando vai ter esse olhar crítico se o professor também não estiver formado, se o professor não apresentar esse olhar crítico, entender que uma IA é uma ferramenta que auxilia, mas é uma ferramenta que também o professor, quanto o aluno, precisa saber se as fontes são verídicas, se aqueles fatos que estão ali são realmente
confiáveis. Então, a formação crítica do educando, ela parte primeiramente da formação crítica do educador. Então, é por isso que a gente sempre, como a senhora sempre fala, é muito importante a formação docente para que realmente possa chegar nos contextos, nos bancos escolares. Perfeito. Até porque a gente vai ver algumas ameaças hoje que são retomadas por vários autores que são assim muito interessantes, né? Uma delas, né, é o uso excessivo de telas, né? Então, assim, por que submeter as crianças ao uso excessivo de telas tem sido tão alarmante? Primeiro, alguns neurocientistas já conseguiram entender que essa superexposição à tela estimula a ativação dos sistemas de recompensa e isso faz com que, ao invés de usar a inteligência artificial ou as atividades para a criatividade, a reflexão crítica, estão sendo usadas muito mais para dependência e consumo dos jovens, já acarretando questões nocivas ao cérebro. Olha só, então fica parecendo que a gente está pregoando que o mundo só vai viver no mundo digital. Não. Toda essa lógica digital ela é capaz de influenciar e condicionar, e de uma forma, às vezes, que começa pelas atividades recreativas e acabam condicionando os jovens, pelo sistema de recompensas, a ficar praticamente o tempo todo consumindo, né, o que as Big Techs acham ótimo, que é o que elas têm interesse nesse universo caótico. Então, essa grandiosidade, né, que a tecnologia pode gerar, ela tem alguns condicionantes. Um problema que reside na falta dela é o uso despreparado dos canais que o Fábio acabou de dizer. Temos que nos preparar para os canais de mídia social e de inteligência, que pode, inclusive, ser muito perversos, disseminando fake news, ameaçando a democracia. Há cruzamentos muito perigosos ainda com relação às alucinações, né, invenção de informações pela própria IA. E os erros dessa IA, eles podem ser muito sutis para um aluno, mas não serão para um professor. Às vezes o professor vai perceber logo de cara que o que ele usou como acesso ao conhecimento foi muito simples ou muito equivocado até, e o professor está lá para justamente fazer boas perguntas e meio que neutralizar essa forma de entender a relação com a inteligência artificial e com esse mundo digital. Eu sempre conto isso, que é verdade. Eu estava fazendo um trabalho e a aluna escreveu um parágrafo e eu precisei que a IA fizesse uma arrumação no parágrafo, em termos de organização das palavras. Aí eu coloquei. Aí ela fez, aí eu falei para ela, você errou. Dessa forma, eu dialogando com ela, você errou. Você confundiu os conceitos. E ela disse para mim, você tem razão. Mas isso é porque eu conhecia muito bem os autores e o texto, era só para fazer uma arrumação na sequência das frases, e ela errou. Só que ela reconheceu o erro, Fábio, porque eu disse para ela que ela estava errada, e ela disse, é verdade. Bom, quais são as possibilidades que a gente tem? Ir além do uso passivo, que a gente está defendendo essa proposta de desenvolvendo um letramento crítico que permita avaliar as informações fornecidas pela IA generativa de forma crítica, isso está em alguns autores. Mexer um pouquinho, talvez até a grande revolução nossa seja tensionar os modelos tradicionais de avaliação, principalmente aqueles que se estabelecem sem capitais aprendizagens complexas. Então, toda a ênfase na reprodução de conteúdo, na padronização de respostas, limita o desenvolvimento das habilidades críticas e reflexivas. Isso já é uma bandeira muito grande da área da avaliação, mas agora, mais ainda, o foco da avaliação é o processo. Valorizar a construção do conhecimento do aluno e a participação ativa dele o tempo todo, para que esse modelo tradicional escamoteie exatamente as questões de aprendizagem mais complexas.
Todo mundo entende que, às vezes, um aluno, para aligerar um pedido de um professor que solicita uma reprodução do conteúdo, vai lá na IA, respondeu, acabou. E aí o professor aceitando como uma avaliação que é exitosa, quando, na verdade, o processo passa a ser muito mais importante dentro dessa cultura digital. A adoção da IA também levanta questões éticas que não podem ser ignoradas, como a privação de dados, a privacidade dos dados, porque todo o processo que se destaca hoje, que tem muito marco regulatório, é crucial para a defesa dos dados que são obtidos, né, através de vários sistemas educacionais baseados em IA. Eles devem ser concebidos também para respeitar e promover a diversidade, evitando a homogeneização cultural. O maior problema aí é que já há estudos que indicam que sistemas operacionais muito grandes tendem a apresentar aspectos excludentes, apresentar aspectos difíceis com relação a certas particularidades culturais. Então, a gente tem o racismo digital. Você pede, quer uma representação de uma família, vai vir a família branca, né? Sempre com esses componentes, e isso acaba trazendo também uma ação excludente por conta desses aspectos. Mais atenção ainda para o professor diante desses sistemas, mais atenção. Bom, para não parecer que a gente está derrotado, né, Fábio, e o mundo está caótico, a gente vai recuperar alguns horizontes da docência crítica para o século XXI. Não vamos pensar que a IA vai tomar conta, né? Não Ela vamos... vai, ela vai ser uma companheira, né? Mas vamos estar no domínio das ações, né? Perfeito, Fábio. A gente tem que estar dominando as ações por conta dos aspectos que a gente tem que pensar em relação a essa docência nesse momento em que a gente está vivendo a cultura digital e precisamos recuperar alguns aspectos. O primeiro deles é que a gente hoje não fala mais só dos letramentos, que foram bastante comuns, né, nas áreas de educação, desde Rojo e outros autores que trabalham com letramento, porque hoje a gente pensa no letramento midiático, que é um letramento que faz a formação, ou precisa fazer a formação, ou deve estar na pauta das nossas preocupações, de formar usuários e consumidores de tecnologia, mas não restritos a eles. Hoje, a maior implicação do letramento midiático profundo é evitar que isso aconteça. Deixar que nossas crianças, nossos jovens, sejam apenas consumidores dessas tecnologias sem possuir nenhum entendimento crítico sobre as mídias. E o que é muito complexo, porque dentro das normas do capitalismo digital, o funcionamento das big techs, das grandes empresas, é pautado no lucro, não vamos ser ingênuos. Então, nesse contexto, requer o letramento midiático com uma consciência mais ampla da relação entre mídia, produtores e usuários. Então, quem produz, como representa a realidade, como é que a sociedade está presente nisso, quais são os limites, e a gente não pode negar a presença desses aspectos econômicos e culturais. E a gente vai fazer uma transição, que são dois conceitos bem interessantes que hoje se tem, que é o ciberleitor. Eu acho lindo esse conceito, porque o ciberleitor é alguém que dialoga com essa infinidade de links, designs de linguagens em conceito hipermediático, e que exige de nós, professores e dos alunos, uma habilidade de reconstrução das informações num ambiente virtualizado. Olha só que aspecto interessantíssimo, né? Formar alguém com uma leitura crítica de todo esse universo, sendo ele submetido a essa infinidade, como eu falei,
de mídias que chegam até ele. Um outro aspecto é a autoria. Alguns, quer dizer, hoje a gente está justamente numa transição muito grande entre o que a gente chama de reconhecimento da cocriação com a IA, que vem potencializando a nossa criatividade. Há muitas discussões na área de imagem, na área de textual, porque essa cocriação começa a existir, porque, de um modo geral, ao utilizar a IA para fazer uma ou outra coisa, a gente está dando a ela uma autonomia, vamos dizer assim, de autoria e de cocriação com os humanos, vamos dizer assim. Mas essa não é uma única forma. O perigo, né, da cocriação já está resolvido. A gente pode cocriar. A gente tem que dizer, no caso, uma tese de doutorado, né, Fábio? A gente tem que ir lá dizer: criei os quadros com chat GPT, que você pode usar o tempo todo sem nenhum problema, porque já se confere a essa coautoria e cocriação sem nenhum impedimento. Mas também há o risco, que é o risco sempre eminente, das pessoas entregarem suas mentes e vozes para a IA e pararem de pensar. Aí é que é terrível, porque aí a IA passa a ser a única expressão de conhecimento humano. Isso Ô, Sônia, e outra questão dos debates contemporâneos também, né, com essa questão de coautoria, quem é responsável pelo conteúdo criado? Então, dar essa voz à IA sem a criticidade, você também está entregando o seu nome, entregando o seu conhecimento e dizendo: não, quem fez foi a IA, mas quem vai ser responsabilizado é você, porque você que está no comando do processo, né? Então, nos nossos debates, nas aulas, é muito constante nós vemos isso. Quem vai ser o responsável pelas informações? É verdade. Sabe que eu acho que em algumas áreas, como na área da educação, né, a gente sempre fica preocupada, né, com isso, mas isso é uma reflexão que a gente tem que manter acesa, né, das responsabilidades com relação ao próprio desenvolvimento do conhecimento, a produção do conhecimento nesse sentido. Por último, não último, porque o Fábio vai trazer as questões relacionadas à BNCC Computação, eu coloquei algumas perguntas reflexivas para nós todos. Não que eu tenha resposta, tá, gente? É para a gente pensar junto. E a tem sido usada como ferramenta de apoio ao planejamento, organização de conteúdos, elaboração e confecção de material didático na sua escola? Eu sempre quis fazer essa pesquisa. Há diretrizes institucionais e de formação para a integração da IA? Quer dizer, nós temos feito isso. A IA tem favorecido práticas pedagógicas mais interativas, colaborativas e centradas nos estudantes. Já existe o sistema de inteligente para diversificar estratégias didáticas e promoção da autonomia dentro das escolas, dentro das secretarias. Isso são, assim, primeiras reflexões, porque a gente já entendeu num outro estudo que praticamente, né, todas as secretarias de educação estaduais e municipais vêm empregando, muito mais para o trabalho administrativo, mas com algumas intercorrências no trabalho pedagógico. Então, cabe ainda investigar essas questões para os próprios professores. O que a gente sabe é que os professores têm utilizado a IA e há uma utopia com relação a isso, sabe, Fábio? De que todo o trabalho mais burocrático, mais intenso do professor, ele pode utilizar a IA como uma possibilidade de ele ficar mais centrado nas questões da mediação, do acompanhamento das habilidades socioemocionais, mais preocupado com o desenvolvimento de cada aluno e deixando algumas tarefas para a IA, que ela vai ser, assim, vamos dizer assim, uma mão na roda para os professores.
E aí, dito isso, eu passo a palavra para o Fábio, que vai tratar justamente dessa presença desses conceitos dentro da BNCC computação, não é, Fábio? Tem coisa lá, não tem coisa boa? Tem coisa boa. É até difícil falar depois da professora, que é minha orientadora querida. Tudo o que está aqui foi produzido em conjunto, porque ela que me ajudou a trilhar e chegar até aqui. Mas então vamos lá, o colega vai passar o slide e nós vamos, e a Sônia também vai me ajudando, porque às vezes são muitas informações e a gente se perde, né? Marcos, pode me derrubar daí? Isso. Então, como a colega já falou no início, eu sou supervisor de um pequeno município. Então, como supervisor de pequeno município, a gente sempre tem essas também dificuldades, esses anseios. A BNCC, esse ano, ela realmente passou a integrar o nosso currículo, e os professores, no início, na formação do ano, eu dei a formação, eles ficavam, mas Fábio, como nós vamos inserir essas habilidades, como nós vamos inserir essas competências? Eu sempre falava com eles, é de forma integrada, muitas vezes vocês já fazem isso, então tenha calma e tenha uma noção de que ela veio como uma ferramenta para auxiliar e que você sempre deve estar no comando. Então, entre prescrições, cultura digital e práticas, nós trouxemos aqui para vocês uma reflexão sobre os desafios políticos, pedagógicos e formativos da computação na educação básica e as possibilidades concretas de atuação para educadores. Aí muitos questionaram, né? Ela vai ocorrer também na educação infantil, pega na educação infantil, vai até o ensino médio. Claro, cada professor vai se apropriar daquela fase em que está inserido. Os professores da educação infantil, tanto é que o Espírito Santo hoje já tem um currículo da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio. Então nós já temos os documentos norteadores, mas eu sempre falo que é importante, pode passar, Marcos, fazendo um favor, é importante que tenhamos esses documentos norteadores, mas que também tenhamos essa visão crítica. Quando a Sônia trouxe todo esse contexto de teóricos que já estão estudando a questão da inteligência artificial, do uso das tecnologias em nosso contexto, é importante, porque às vezes simplesmente nós termos aí os documentos norteadores sem uma reflexão, às vezes a nossa prática não vai ter tanto êxito. Às vezes a dificuldade dos professores é essa. Sei que, como professor, fui professor de língua portuguesa durante 15 anos, depois que eu passei para supervisão, eu sei a dificuldade, igual a Sônia falou também, que com os recursos veio otimizar o nosso tempo burocrático, mas outro dia nós estávamos até numa palestra também, né, Sônia? E a professora falou que também isso veio com as tecnologias. O professor passa, às vezes, a trabalhar muito mais em casa, que é respondendo às redes sociais, dando atenção a um retoque final lá no seu trabalho. Então, por que falar de computação na escola hoje? O que significa ensinar computação na educação básica? Aí nós falamos, nossa, mas muitos alunos sabem muito mais do que os professores. Será que sabem mesmo? Eles sabem entrar na rede social, eles sabem curtir, mas será que eles têm essa noção de que é importante ter criticidade? Então, será que nós estamos formando esses alunos críticos? Será que existe realmente esse letramento? Tecnologia, cultura digital e pensamento computacional. A gente percebe que são coisas distintas e, às vezes, até confunde essas sequências pedagógicas e políticas. O contexto que não podemos ignorar. A IA, algoritmos, tá tão pouco, a tela não estou conseguindo enxergar. Reorganiza como os algoritmos trabalham e se relacionam. A escola precisa responder mais com criticidade. Novamente, é o que nós vimos falando desde o início. Ela está aí, ela está presente, é algo que se faz necessário, mas porém que se faz necessário com criticidade. E nós só conseguiremos isso com o papel central da educação. Por mais que existam tantas tecnologias, é o professor. Pesquisas demonstram que países que desenvolveram-se digitalmente, como, vamos dizer assim, um boom tecnológico, em todas as pesquisas, o ponto central é o professor, porque as inteligências artificiais podem ser, mas nada vai mediar a educação tão humanamente como o professor. Passa, Marcos, fazendo um favor.
Quatro ideias que estruturam esse debate. Primeiro, cultura digital, como a Sônia já explanou muito bem, é um modo de vida em que estamos inseridos atualmente, né? E vai além do uso das ferramentas, porque se fosse simplesmente usarmos o data show, usar o quadro digital e etc., tudo bem, mas nós estamos inseridos em uma cultura digital, em que nossos alunos fazem parte desse cenário. Mediante a isso, qual reflexão eu, enquanto educador, tenho que fazer mediante essa cultura digital? E é muito importante saber que nós estamos em cybercultura, que é um conjunto de práticas e valores emergentes no espaço digital. Então, mediante a tudo isso, surge o pensamento computacional, que a gente, no nosso entender, seria resolução de problemas com abstração, decomposição e algoritmos, não apenas programação. Mas, mediante esse pensamento computacional, vem o que a Sônia fala também. Temos que ter muito cuidado com o que esses algoritmos nos trazem. Porque se nós colocarmos hoje, faça uma família brasileira, vai aparecer aquela família tradicional brasileira. Faça a figura de um marginal. Muitas vezes, aquele estereótipo já vai estar ali. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela não cria, ela recria por meio do que os sistemas operam. Então, é muito, como eu posso dizer, muito melindroso o papel do professor ao entender esse pensamento computacional e aplicá-lo na sala de aula. Também nós temos a inclusão digital crítica, que é o acesso com reflexão sobre poder, desigualdades e direito, inspirados em Paulo Freire e Neil Selwyn. Por quê? Primeiro, assim, será que todos têm inclusão digital de forma crítica? Será que essas formações estão chegando a todo o contexto do Brasil? Será que realmente teve um debate sobre a implementação da BNCC? Será que os nossos professores estão preparados para lidar com esse tema? Depois nós vamos com uma questão estrutural. Será que todas as nossas escolas, elas têm essa possibilidade de incluir a BNCC, ou seja, incluir digitalmente os nossos alunos? Elas têm acesso, muitas escolas não têm acesso nem à rede de internet ainda. Então, é um problema estrutural, um problema político, que, na verdade, se torna um problema crítico. Por quê? Porque não adianta simplesmente nós termos a obrigatoriedade, porque todos os municípios, todos os estados aderiram ao BNCC. Por quê? Porque também é uma exigência para se receber o complemento do VAR. Então, como estavam, tiveram que aderir para quê? Para que não ficasse prejudicado financeiramente. Mas será que nós estamos preparados para isso? Será que os professores têm esse conhecimento? É algo que não é para responder, mas é algo para ficar realmente no pensamento. Passa, Marcos, fazendo um favor. E a BNCC da computação propõe, em primeiro momento, esses três campos: cultura digital, que nós já falamos bastante, né? O pensamento computacional, que eu acho que, pelo menos os professores que eu dei formação, foram um dos pontos mais críticos que eles acharam. Mas, porque acha que é resolução de problemas, é isso, é aquilo. Não é só isso. É algo que pode fazer parte do dia a dia, mas que às vezes o professor acha um bicho de 7 cabeças por não ter o conhecimento sobre o que o pensamento computacional quer refletir. Então, nossa parte não é nós ensinarmos programação, não é isso. É ensinarmos como o pensamento computacional opera dentro das inteligências artificiais, dentro das mídias, que possa o aluno entender e ser crítico sobre isso. E no mundo digital, eu sempre falo, o mundo digital nos remete à tecnologia, né? Mas a tecnologia, nem toda tecnologia, ela é digital. O lápis é uma tecnologia, o caderno é tecnologia, mas com a chegada do mundo digital, pensamos que a escola não sobreviverá sem o digital. Não. Eu sempre penso que existe um terceiro viés para isso. O mundo digital, ele não é totalmente benéfico, ele não é totalmente maléfico, mas precisa uma terceira via nesse meio aí, para quê? Para que possa balancear o que a sociedade precisa e o que é realmente necessário para a sociedade. Então, há risco de terceirização do currículo? Porque essas empresas aí, as perguntas já estão respondendo, essas grandes empresas, elas têm muito interesse em materiais, terceirizar o papel do professor. Por quê? Porque gera lucro.
A BNCC aproxima mais de demandas do mercado ou de uma formação emancipatória? Quem define quais competências digitais são necessárias? Eu sempre falo, quem define isso é o professor. É ele que é o centro do saber dentro da sala de aula. Quem melhor para saber qual competência eu devo trabalhar nessa sequência didática? É o professor. Não é um material realmente que venha estruturado. Não sou contra os materiais estruturados que às vezes ajudam ao professor, mas que esse material estruturado seja refletido e que o professor venha dizer, não, eu quero usar esse material, eu quero usar essa habilidade. Então, a questão da terceirização só ocorre se o professor não tiver o quê? A criticidade de dizer isso eu quero, isso é viável para a minha turma, ou isso não. Então, dentro desses 3 pontos, cultura digital, mundo digital, pensamento computacional, nós temos um leque de possibilidades. Esse leque de possibilidades, eu sempre falo, tem que trabalhar de forma integrada. Quando tem um planejamento em que as aulas de ciências dialogam com a aula de geografia dialoga com a aula de português e assim por diante, torna-se mais fácil e mais produtivo. Quando a gente fala de BNCC computacional, não pensamos simplesmente, gente, em tudo que é digital, tudo que é isso, tudo que é aquilo, não. Uma aula dialógica em que esses conceitos são dialogados com os alunos, em que há debate, é um trabalho com a BNCC computacional. Pode passar, Marcos, fazendo um favor? Sobre pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Novamente, nós vamos retornar aí, né? O pensamento computacional envolve a habilidade de resolução de problema, lógica, decomposição algoritmo, fundamentais para preparar o aluno para lidar com a competência do mundo digital. Percebe como um complementa o outro? Então, como que nós vamos trabalhar com o mundo digital hoje se nós não entendemos o pensamento computacional, como eles funcionam, como esses algoritmos estão ao nosso redor? Hoje é até difícil que você fala pelo telefone, porque se você fala pelo telefone, olha, eu tenho interesse de comprar tal coisa, vai chover para você aqueles anúncios querendo te vender. Por quê? Porque eles já trabalham com processamento de dados, eles trabalham com o seu interesse. Então, a gente tem que saber se aquilo me serve, aquilo eu vou precisar. Então, é uma questão de consumismo. Mas são vários outros eixos, vários outros fatores que, em primeiro momento, nós falamos que gera discriminação. Então, a gente tem que ter muito cuidado que se fala perto hoje de uma máquina, né? No mundo digital, é um universo muito grande. Igual eu falei no início, às vezes a gente pensa que os nossos alunos estão muito mais plugados do que a gente. Eu falo porque eu ainda tenho só o Facebook, e se eu pudesse eu não teria nem Facebook. Porque isso nos prende tanto, né? Às vezes, de ter uma rotina familiar. No entanto, nossos alunos têm isso, mas eles não possuem o letramento digital necessário para interagir com isso. Nós ainda não falamos, Sônia, mas é a questão do fake news. Sim. Hoje minha mãe tem um Facebook, o que ela vê lá é verdade. As imagens, os vídeos montados, ela fala, não, isso é verdade. Então, não existe um filtro em que existe uma criticidade de saber, não, isso não é real, porque isso não é um fato histórico, isso realmente não aconteceu. Isso tudo é impregnado, por quê? Pela cultura digital em que nós estamos inseridos. Essa cultura, ela nos insere de maneira tão brusca, que se nós não tivermos um letramento digital, a gente fica à margem da cidadania digital. Porque hoje, tudo que nós vamos fazer pelo quê? Pelo Gov. Assina documento, tira documento, e muitos estão à margem da cidadania digital, não tem. Aí ocorre o quê? A exclusão digital, que ainda muitos autores estão debatendo. Por quê? Porque a cultura digital vem com toda força, mas nós não estamos preparados para essa cultura digital, o que nega a cidadania digital. Por quê? Porque nós não temos conectividade e interatividade. A nossa conectividade e interatividade, na maioria das vezes, são com redes sociais. Mas, para termos essa cidadania digital, nós precisamos ter o letramento digital. E por onde eu acho o letramento digital? Muitas famílias não fazem isso. Muitas vezes é delegado quem? A escola. E a escola, quando a gente fala, delega ao professor. Então, o professor, querendo ou não, ele é a ferramenta-chave. Ele é o transformador
dentro do contexto educacional. Passa, Marcos, fazendo um favor. E os desafios dessa implementação. Eu sempre falo que um dos maiores desafios é a formação docente. Inclusive, é um dos eixos da minha tese, né, Sônia? Formação docente. Uhum. Por quê? Porque um professor bem treinado, um professor bem formado, esse professor ele vai fazer a diferença na escola. Mas o que acontece muitas vezes, eu estou falando em termos de BNCC, ela chegou em 2026 e os professores nem tinham discutido sobre isso. Começou a discussão esse ano. Então, a discussão esse ano para ser trabalhado esse ano. Então, por que não existe essa formação em 2025? Muitos municípios, muitos estados já fizeram, mas muitos não. Então, o professor ele precisou dessa formação, porque como que eu vou oportunizar conhecimento para os meus educandos se eu ainda não possuo esse conhecimento? Aí o professor bem formado, ele chega na escola e tem a dificuldade de infraestrutura e desigualdades. Aí o professor, que sempre é o protagonista da história, ele faz de tudo para poder melhorar a sua aula e dar um bom aprendizado para o aluno. Aí ele cria conteúdos, ele cria oportunidades e oportuniza o conhecimento ao aluno. Outro ponto é a plataformização da educação. Nós percebemos que, em muitos casos, por exemplo, o BOF, ela é bem crítica nisso, que essa plataformização ela preocupa simplesmente com dados. O meu estado tem um índice tal, o meu município tem um índice tal, mas esse índice reflete realmente a aprendizagem? Esse índice está tendo um ensino transformador? Então, nós temos que ter muito cuidado com se falar em plataformização do ensino, porque nós não queremos simplesmente números. Nós queremos alunos críticos, construtivos, que interajam na sociedade e sabemos que nossos alunos possuem etapas de aprendizagem diferentes. O mesmo aluno, na mesma faixa etária, ele não vai aprender a mesma coisa no mesmo tempo. Então, essas plataformização, elas querem criar um modelo em que todos aprendam, que tenha equidade, que tenham isso, que tenham aquilo. Mas não é esse o principal papel da educação. O principal papel da educação é andar junto com o aluno, junto com as suas possibilidades e desenvolver as suas potencialidades ao seu tempo. Passa, Marcos, fazendo um favor. Eu só queria lembrar sobre a questão da computação desplugada, não plugada, que está no anterior, porque isso vamos dizer assim, é uma bandeira de luta de muitos entendimentos quando a gente fala em pensamento computacional. Então, assim, todo mundo imagina que o pensamento computacional tem que ter o melhor computador do mundo, né? Os professores de todos de informática ali, tudo bem. Mas existe uma parte do pensamento computacional que ela é feita exatamente com aspectos muito simples, utilizando dinâmicas lúdicas, como jogos de tabuleiro e outras atividades. Há pouco tempo, eu tive com filhos de amiga e eu quis sugerir que a gente jogasse alguns joguinhos de tabuleiros. E fiquei surpresa de que aquela infância, né, de 8, 9 anos, que jogava joguinhos de tabuleiro, não conhecia um jogo de tabuleiro. Nem dama, nem nada, nenhum jogo, nem nada, nem jogo da velha. Nada, zero. Nem forca, nenhum jogo, nem um joguinho assim simples, nem dominó, nada. Eu falei, gente, esses jogos de tabuleiro que nos alimentaram a infância, né? Hoje, eles são alicerces para se pensar também o ensino de um certo pensamento, né? Que não é só o joguinho digital, que é terrível, né, gente? Porque muda de fase, muda de fase, muda de fase, que às vezes não implica em nenhuma solução em que vai exercer do participante um pensamento muito complexo, quase que vai no ritmo ali. Então, vamos salvaguardar que essa computação desplugada ela pode ser real e importante na formação também de um pensamento computacional, porque implica em habilidades complexas
de pensar e refletir. Mas vamos lá, Marcos, vamos lá. Sônia, a Sônia, como sempre, brilhante, né, nas colocações. Outro ponto, você falou, as aulas de artes, tem um caderno que se chama Pensamento Computacional. As aulas de artes trabalham detalhadamente o pensamento computacional, trabalha a localização geográfica, trabalha a questão de imagens, ligação de um ponto no outro. Então, quando nós estamos dando a formação, os professores já falam, nossa, mas isso aqui eu já trabalho. Eu falei, então, você já trabalha a computação desprugada, porém, você não conseguiu colocar, você não colocava essa habilidade e competência do BNCC computacional. Então, agora você vai colocar, porque realmente, quando fala BNCC com computação, a gente já pensa, né? Nossa, falta estrutura nas escolas, falta isso, falta aquilo. Mas se o professor for formado, se o professor tiver conhecimento do mundo ao seu redor, ele vai perceber que é muito mais abrangente, né, Sônia? Sim, sem dúvida. Inteligência artificial, algoritmos e educação. O que muda com a inteligência artificial generativa? Muda muito, né, gente? Se nós pensarmos que hoje a gente tem essa ferramenta ao nosso auxílio, que faz planilha. Hoje eu fiz uma lista de presença, eu coloquei, faça uma lista de presença com isso. Os comandos são muito importantes, que às vezes ela atende, mas os comandos precisam ser específicos. Ou mesmo quando... Não, faça isso. Eu também gosto muito de dialogar com a IA. Às vezes eu faço, por favor, faça isso. Porque a gente internaliza que a gente está conversando com alguém, né? Então, ela muda. Só que ela não pode ser a determinante dentro do processo ensino-aprendizagem. Eu jamais teria coragem de entregar, faça um plano de ensino, faça uma sequência didática para um pensamento computacional. Por quê? Porque essa inteligência artificial generativa, ela trabalha com várias visões. Talvez essa visão que ela tenha não supra a necessidade de um pequeno município igual ao meu, Laranja da Terra. Então, eu posso dar a ideia, falar quais atividades eu poderia desenvolver com isso. E ali eu selecionar aquilo que realmente está no meu contexto. Então, ela é uma ferramenta em que não li nenhuma pesquisa, mas eu penso que 80%, 90% dos professores já usam essa ferramenta, que ela é importante. E o item que a gente sempre debate nas salas de aulas, não passou uma aula de tecnologia que nós não falamos, é a questão dos algoritmos, eles não são neutros. Cel e Cupani nos trazem muito esse olhar. Muito cuidado, porque cada informação que essa inteligência artificial te propõe, ela tem uma intencionalidade. Nada é neutro em nossa vida. E a inteligência artificial, ela não é. Dependendo dos seus comandos, ela vai te levar a algo que você implicitamente não queria. Mas ela vai te conduzir. Então, é entender que nada é neutro, que tudo que ela nos fornece tem interesses por trás e que nós devemos ser críticos em aceitar ou não. Novamente, nós caímos na terceira via. Tem um texto da professora Estela e da professora Valéria. Sim. Maravilhoso. Entre falsos prometeus, a terceira via do uso da tecnologia. Então, ela vai falando que ela não é maléfica, ela não é benéfica, ela tem que ter uma terceira via. Temos que saber dosar. O remédio, na medida certa, ele vai ser benéfico para a gente. Agora, se a gente aumentar a dose, pode ter um problema. Se a gente diminuir a dose, pode não fazer o efeito. Então, temos que ser críticos e entender a medida certa para aquele determinado momento. Ensinar computação é mais do que programar. Claro, se nós tivermos nas escolas, que não é o meu caso, um professor que entenda de programação, que dê uma aula diferenciada, que bom, isso vai ser o quê? Vamos dizer, um item a mais. Mas não é isso, não é você ensinar o aluno a programar, é você ensinar o aluno a entender todos esses processos que nós estamos aqui. A criticidade se parte do uso de um tabuleiro para jogo, que ali você trabalha o pensamento computacional. Nas aulas de arte, quando você monta uma imagem, que o QR Code que está ali, ele possui um algoritmo que vai te direcionar para algo. E formar leitores críticos da tecnologia. Eu acho que isso de formar leitores críticos da tecnologia nem é algo novo. Porque nós devemos formar leitores, sejam críticos em tecnologia, não tecnologia, em todas as áreas, política, saúde. Devemos partir do pressuposto de que
um texto, uma imagem, não é neutra, ela possui intencionalidade, talvez esteja bem explícita, ou talvez esteja bem implícita, mas como que nós vamos chegar e entender esse contexto? Por meio de leituras críticas, e nós só vamos ter essa leitura crítica, nós tivemos o letramento digital coerente com as demandas da nossa sociedade, e a adequação. Se você pegar a BNCC computacional, está bem lá, educação infantil, ó, é isso, isso e isso. Anos iniciais, isso, isso e isso. Anos finais, isso, isso. Então, tá ali tudo bem detalhadinho. Eu vou dizer que é fácil? Não, não é fácil, porque trabalhar na educação, né, Sônia, não é algo fácil. Não. Se fosse algo fácil, nós não estaremos aqui, né, Sônia, porque a gente gosta de batalhas, né? Então, e o professor, ele todo dia, ele trava essa batalha, seja com o pensamento computacional, ou seja com outro currículo que ele ministra dentro das suas salas de aula. Passa, Márcio, fazendo um favor. Caminhos possíveis para educadores. Nós não estamos aqui para ensinar os professores a dar aula, porque vocês fazem isso com maestria. Mas, como eu disse, é integrar por meio da interdisciplinaridade. Pegar esses componentes, pensamento computacional, mundo digital, cultura digital. E eu sempre gostei de trabalhar com projetos investigativos. Eu trabalhava com língua portuguesa, trabalhava a questão de literatura, produção de texto, e vários temas que não eram simplesmente do contexto da língua portuguesa, temas como política, como saúde. Na época ainda tinha as Olimpíadas de Língua Portuguesa, sempre vinha o que mudar no meu município, na minha cidade, no meu município, o que mudar no lugar onde eu vivo, poesia, e assim por diante. Porque quando você pega esses três campos e integram uma habilidade aqui, outra habilidade aqui, junto com geografia, junto com isso, junto com aquilo, você vai ver que você vai estar usando metodologias ativas, metodologias participativas, de forma a nem perceber. E quando você vê, você vai estar cumprindo o papel de educador e cumprindo com o currículo estabelecido na BNCC computacional. Mas é muito mais leve, muito mais prático quando isso está integrado. Talvez hoje a maior dificuldade que nós temos dentro do contexto educacional é essa questão dessa integralidade por meio de projetos, seja interdisciplinar, seja por metodologias ativas. Então, são várias formas. Cada professor tem o seu sabor, cada professor tem o seu tempero, e sei que faz com maestria. Pode passar, Marcos, fazer um favor. Educação midiática informacional e forma crítica. Fake news e bolhas informacionais. O que acontece? Muitas pessoas estão em certos grupos. Eu vejo que às vezes tem certos grupos de WhatsApp, certas comunidades, ali eles estão ali disseminando fake news, estão presos numa bolha em que aquelas informações que estão dentro daquela bolha são reais e irrefutáveis. Não, se está ali é porque é verdade. Mas será que aquilo que foi dito é verdade? Será que não existe um viés ideológico, um viés político por trás dessas informações? Outro ponto é segurança de direitos digitais. A gente nem entra, vamos pensar no campo de nossas contas bancárias, né? Como hoje a inteligência artificial, você coloca assim, já vai, olha a sua face e já te libera. Então, o que nós temos? Nós temos que ter essa segurança digital e também pela questão de nossos alunos entenderem que uma foto que ele tira, isso pode ter uma proporção enorme. Então, essa segurança digital é importante para que nossos alunos entendam a necessidade de participar do processo dessa segurança de direitos digitais, dos direitos também de ter acesso a certos produtos, e a formação docêntica crítica novamente. Formação docêntica crítica é o pilar dentro da BNCC Computação. Sem ela, nós vamos estar fadados ao fracasso. Mas com professores críticos, professores que saibam dialogar com os alunos, que é a necessidade emergente, com certeza o processo vai fluir com mais tranquilidade. Vai, Marcos, fazendo um favor. E aqui uma pergunta para refletirmos juntos. Se os algoritmos já influenciam nossas escolas, o que consumimos, o que lemos, com o que nos relacionamos,
Como a escola pode contribuir para que estudantes compreendam e questionem essas influências? Essa não é uma pergunta retórica, é o ponto de partida para repensar o que significa educar em uma sociedade digital. Isso daí é para vocês, enquanto professores, entendam que nosso papel vai muito além do ensinar a ler, a escrever, é ensinarmos termos alunos críticos que interajam com essa leitura e com essa vivência do seu dia a dia. Pode passar, Marcos. Que educação digital queremos? A BNCC Computação pode representar ampliação pedagógica, é o que nós já falamos, né? Hoje nós temos um leque enorme de possibilidades de trabalho com essa, e parte da formação crítica, criativa e emancipatória do professor. Ou seja, essa emancipatória é quando ele faz parte do processo, quando ele produz esse material, quando ele interage com esse material. E nós temos que ir contra a lógica tecnicista, treinamentos operacionais e serviço de mercados. Minha escola comprou o melhor material da BNCC Computação e eu vou trabalhar esse material. Qual o viés desse material? Aquilo condiz com as necessidades dos seus alunos? Então, o diferencial está na mediação crítica que vocês terão sobre esse material. Então, isso que é importante. E a escola precisa formar estudantes capazes de compreender tecnologias, questionar tecnologias, criar tecnologias e agir eticamente na sociedade digital. Talvez essa questão da ética seja um ponto ainda que nós nem discutimos muito hoje, né, Sônia? Porque o tempo é curto, né? Mas essa questão da ética seria outra pauta de discussão, outra prática de formação, que ela parte também da ética profissional dos educadores para a ética dos alunos, produção de material, produção de trabalho, entre outros, às vezes até questão de disseminação de informações dentro do ambiente escolar por meio de recursos digitais. Então, é algo bem amplo que a gente nem vai se adentrar muito. Marcos, por favor. E, entre outros, a gente fez desafios, eixos e atuação do educador. Os desafios, eles são políticos, né? Que a educação é um ato político, Paulo Freire já dizia isso, né? É pedagógico, porque nós não conseguimos integrar a BNCC da Computação se não tiver um apoio pedagógico para que isso ocorra e de forma contextualizada e coerente com a realidade dos nossos alunos. E processos formativos. Professores, um conselho que eu dou para vocês. Façam formação. Façam formação não porque a escola exige, por 2 motivos. Façam formação para o seu aprendizado. Faça formação para que você seja um profissional melhor para aplicar, para oportunizar conhecimentos aos seus educandos. Eu tinha uma professora que sempre falava, os alunos, eles não te ouvem, eles não vão te ouvir, mas os alunos, eles vão te copiar. Então, se você for uma pessoa que busca essa formação, essa análise crítica, os alunos, por mais querendo ou não, você é uma referência. O pai e a mãe, ou a família, seja quem for, eles são referências, mas você também é uma referência. Então, a sua formação vai fazer diferença dentro de uma sociedade cada vez mais exigente. E os eixos, igual nós falamos, que é cultura digital, pensamento computacional, e práticas críticas. Práticas críticas é o pilar, né? E a atuação do educador, dentro desse todo o processo, gente, é planejar. A gente planeja como? Estudando o conteúdo da BNCC, estudando o contexto dos meus alunos, estudando o contexto da minha escola em que eu estou inserido. O seu papel é mediar, promover um diálogo por meio da colaboração e da reflexão crítica. E conectar-se é relacionar a computação real com a vida, porque a aprendizagem, ela não tem significado se isso não fazer parte do seu dia a dia. Para o aluno, nada vai ser importante, por exemplo, se o professor de arte trabalhar a localização, mas trabalhar a localização de um lugar bem distante, não vai ter interesse. Mas se ele trabalhar a localização de algo dentro do bairro, algo perto da escola, aí vai ter essa possibilidade de conectar a ser a realidade. E avaliar, sempre no final da aula, avaliar, essa aula foi boa?
essa aula precisa de melhorar? É o que eu sempre falo após esse diálogo nosso, é que eu vou avaliar. Gente, nessa palestra, o que eu poderia mudar para a próxima vez? Então, avaliar é verificar a criatividade e o impacto que isso vai ter. Espero que o que nós tenhamos falado hoje tenha um impacto profissional, um impacto social e um impacto pessoal na vida de vocês. E o objetivo de tudo isso é o quê? Formar cidadãos críticos, criativos e conscientes para transformar o mundo com tecnologia. Olha a palavrinha, o mundo com tecnologia, porque hoje, né, Sônia, nós não podemos falar mais em um mundo sem essa tecnologia. Ainda falou todas as palavrinhas digitais ali. Nós não podemos mais pensar em um mundo sem essas tecnologias digitais. Se futuramente iremos regredir, não iremos ter mais, é algo que é um futuro. Mas hoje nós temos que trabalhar com o que nós temos, que é a cultura digital, o pensamento computacional e o mundo digital ao nosso redor. Pode passar, Marcos. Não devemos temer a inteligência artificial em si, mas a inteligência sem ética. Então, tudo que está ao nosso redor não é para nós temermos, é para nós interagirmos. E a forma como nós vamos interagir, essa questão ética que nós falamos, é a questão de analisar um conteúdo e entender, não, isso é propício, não, isso não é propício. E, entre outros, eu só vou conseguir isso por meio de formações para que eu possa aprofundar meus conhecimentos e proporcionar um conhecimento mais contextualizado aos meus educandos. Eu espero que possamos ter contribuído com vocês e estamos aqui à disposição, né, Sônia, para o que vocês, se dúvida tiverem. E é algo bem breve, mas é algo bem assim que faz parte da nossa vivência enquanto pesquisadores. Com certeza aprendemos muito com vocês hoje, nesta tarde. Como você falou, Fábio, hoje não tem como a gente pensar ou falar em sociedade sem falar de tecnologia ou de se pensar em tecnologia, né? Não tem mais como a gente fugir dessa realidade. E aí vocês trouxeram, ao longo das falas de vocês, conceitos importantíssimos que nos farão refletir, né, um pouco mais sobre essa temática abordada, que é a questão da IA generativa, né, que se encontra aí no meio de nós, o pensamento crítico, né, como o docente deve formar esse pensamento, auxiliar, né, nesse processo de pensamento crítico do nosso alunado, a importância da formação docente, como vocês bem colocaram, não só para porque é preciso fazer. Não, eu vou fazer porque eu sinto a necessidade de fazer, de me atualizar, de buscar aquilo que é melhor para a minha ação docente. Então, vocês trouxeram muitas contribuições, né? Até a Ana Cláudia colocou aqui, muito pertinente a fala de vocês, e é isso, cada vez mais a gente sente essa necessidade de sentar, de pensar, de se discutir a inteligência artificial. E aí, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para vocês, aí vocês fiquem à vontade em responder, né? Verificar quem vai responder. São 3 perguntas. Primeiro, claro, vocês até trouxeram já alguma coisa na fala de vocês, mas se vocês puderem resgatar para a gente, né, será de grande valia. Primeiro, o documento que complementa o BNCC para a área de computação organiza as competências e habilidades em eixos estruturantes, não é isso? Quais são esses eixos? Segundo, no contexto do eixo pensamento computacional da BNCC, qual o principal foco pedagógico ao trabalhar este conceito com os alunos da educação básica? E, por último, o eixo cultura digital, ele articula-se diretamente com aspectos sociais e éticos da tecnologia. O que se espera desenvolver no aluno através deste eixo? Boas perguntas, né, Fábio? Boas e assim, pontuais, né? Pontuais. Eu vou começar, mas Fábio vai me adiantar, né? Eu vou pegar pelo fim, não é mesmo? Eixos são os eixos que o Fábio demonstrou, né? Então, é mundo digital, cultura digital, pensamento computacional. São os 3 eixos. Nesses 3 eixos, que eles não devem ser vistos de forma instante, eles estão em diálogo. Isso mesmo. Na verdade, é uma sinergia, né, Fábio? Sim.
Não dá para falar de uma coisa sem pensar noutra, sem imaginar essa sinergia entre os três eixos. Aliás, achei até que nesse ponto a BNCC, de certa forma, tentou organizar, né, um pouco para se pensar nos aspectos da computação. Então, eu vou começar pela cultura digital para pensar com vocês o seguinte: se eu não compreendo esse mundo a partir desse pilar da cultura que impregna com valores, conhecimentos, formas de pensar e agir, eu não consigo entender até meu lugar no mundo, não é mesmo? Porque a cultura digital ela nos assola, nos avança de uma tal maneira que a gente talvez tenhamos perdido a percepção do quanto ela nos influencia, né, Fábio? A gente está tão dentro dela que a gente não consegue perceber a distância de aspectos relacionados a estar fora dessa cultura. A não ser que a gente vá para fora do mundo, gostou? Das mídias, porque é praticamente super difícil hoje de imaginar. Mas, de modo geral, você não está fora do mundo, né? Você recebe uma avalanche de informações dessa cultura digital. E recebe informações tanto positivas, informações sobre saúde, sobre educação, sobre cultura, mas também recebe uma avalanche de informações completamente enviesadas, com interesses políticos, econômicos, de toda a ordem. Então, a cultura digital, para nós, é como se a gente estivesse entendendo o nosso lugar no mundo e ajudando nossos alunos a perceberem também como é que eles se moldam nesse mundo, né? De tantas influências. E acho até que a criançada e os adolescentes ficam até um pouco zonzos, gostou? Eles também se moldam nesse mundo, aderindo a determinadas ideias estereotipadas, até não compreender essa massificação a que estão submetidos. Então, do meu ponto de vista, acho que a cultura digital é para mostrar que essa relação do homem com a sociedade está pautada por uma nova ordem, vamos dizer assim, de impregnar. A gente sempre, vamos lá, pegar Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver, não é isso? Mas são tantos ideários ideológicos, tantas ideologias que massacram o certo, o errado, o bom, o não bom, as questões enviesadas, como o Fábio bem falou, que cercam o racismo, as preocupações étnicas, as preocupações de excludentes que estão nesse mundo da cultura. Então, na verdade, como nós trabalhávamos a cultura, é a mesma coisa na cultura digital. Olhar esse mundo com reflexões críticas, com ajustes, né, de pensar exatamente e contrapondo essas ideias. Há um autor chamado Hort, que eu gosto muito, ele vai falar que o grande ensinamento hoje das escolas é trabalhar com as diversas narrativas de um mesmo fenômeno. Então, por exemplo, a gente está recebendo uma série de informações sobre fenômenos climáticos. Então, a gente tem, do ponto de vista de alguns autores, o que significa, do ponto de vista de outros. Essas múltiplas narrativas é trabalhar com a cultura digital, não é mesmo? Às vezes você tem que trabalhar também com as diferentes formas de expressão, né, Fábio? O filme, o texto, a animação, as várias linguagens que hoje a cultura digital também te oferece. Então, a cultura digital é múltipla, multifacetada, multimediática, e é isso que é trabalhar com a cultura digital. Já seria de bom tamanho nas escolas, né, Fábio? Mergulhar na cultura digital. E o pensamento, ele é muito mais voltado para aquilo que a gente não deve abrir mão, né, Fábio, na escola, que é a capacidade de reflexão, de tomar pequenas decisões. Como eu bem falei ainda há pouquinho, né, que as crianças não conheciam nenhum jogo de tabuleiro, jogo de mesa, nada. E olha quanto raciocínio uma criança tem que fazer para jogar um dominó, não é mesmo?
um dominó. Ela tem que ter estratégia, ela tem que aprender a ver quais são as peças. E é um jogo simples, mas exige dela muito mais do que uma conduta passiva. Ô, Que eu Sônia, acho que a gente e, precisa pensar. Fala. e pesquisas demonstram que os jogos digitais prendem a atenção dos alunos, dos, não vou dizer alunos, dos estudantes, do jovem, seja quem for, por um determinado momento, por um determinado período. Enquanto os jogos manuais, essa concentração ela aumenta significativamente. Então, hoje, qual a nossa maior dificuldade? Termos alunos concentrados nas aulas. É um dos nossos problemas. Por quê? Porque é tudo tão rápido, tudo tão digitalmente falando, que essa concentração ela está cada vez mais mínima. Enquanto os jogos, igual a Sônia falou de tabuleiro, existe o quê? Porque ali você está num diálogo, ali você está realmente com um pensamento menos acelerado. Então, o pensamento computacional, ele vem, até a partezinha que estava desplugado, para entender que não é somente um pensamento digital, é um pensamento que traz abstração, ele trabalha com algoritmo de programação, mas não pensando digitalmente, pensando na mente, para se ter realmente. Eu vi um trabalho recentemente numa universidade, nem é brasileira, que eu também fui banca, de um menino em Portugal, de um estudante, e ele fez todo o desenvolvimento do pensamento computacional com jovens, ele fez 16 estratégias para desenvolvimento, sabe, do pensamento, muito interessante, trabalhando em instituição altamente informatizada. Então, os alunos tinham condições de encontrar um problema, desenvolver uma solução para aquele problema, e tudo isso fazia parte do repertório do pensamento, até das soluções informatizadas, até das soluções, mas eles tiveram um longo caminho, que é desenvolver justamente as etapas de abstração, de reflexão, e toda vez que a gente trabalha com solução de problemas, de certa maneira, a gente está trabalhando com o desenvolvimento do pensamento computacional. Será que a gente respondeu, Fábio? Mônica, mais alguma dúvida? Não sei nesse diálogo, né? Talvez tenha ficado um ponto obscuro. A gente está aqui à disposição, se você precisar. Não, perfeito. O Rodrigo colocou uma mensagem, uma pergunta aqui no chat. Por que a BNCC só entrou em rigor esse ano? O Fábio deve saber. Na verdade, assim, ela já poderia ter entrado, muitos municípios nos estados já fizeram antes. Eu falei durante o momento de diálogo que eu estava, por quê? Porque esse ano foi obrigatório. Municípios que não aderirem à BNCC computacional não terão direito ao VAR. O VAR é um complemento de recursos que é repassado para os municípios. Porque os municípios, olha, Estado, então, foi obrigatoriamente esse ano, devido ao fato de, se os municípios não tiverem aderido, eles não fariam jus a esse complemento do VAR. Está explicado, Rodrigo? Acho que sim, né? Foi mesmo assim, quase uma imposição. Que bom, assim, essa imposição faz com que, assim, os municípios se atualizem, né? Porque, como a gente falou, a sociedade ela está agora envolta nisso, né? Então, não tem como mais fugir dessa situação, né? Então, isso é importante para que novas políticas também sejam, né, realizadas em prol de uma educação mais midiática, né, mais conectada com tudo que a gente vem observando no Brasil e no mundo. E também essa necessidade essa questão dessa obrigatoriedade vai de encontro justamente esse período que a gente está de discussão sobre a questão da regulamentação, né, do uso da internet, do celular, da IA, né, dos espaços de educação básica, educação, né, superior. Então, eu acho que tudo isso conflui um pouco para o momento mesmo que a gente, né, se encontra. A gente já vai se dirigindo para o final. Nós vamos colocar aqui agora no bate-papo o link, tá, de presença e certificação. Preencham, por gentileza.
E assim, eu gostaria, professora Sônia, Fábio, de pedir que vocês deixassem para a gente uma mensagem, né? De acordo com tudo que vocês passaram para a gente nessa tarde, uma mensagem, uma palavra, né? Olha, Fábio, olha que coisa. Acho que não desistam, né? Não desistam de pensar o mundo digital, a cultura digital, como fazendo parte do nosso cotidiano. É uma expectativa muito grande com relação às escolas. Não sucumbam àquilo que parece uma solução muito rápida, não é mesmo? Para as questões educacionais, quando a gente sabe que, basicamente, a centralidade do processo educacional, mesmo num mundo tão digital, numa ideia de cultura tão preponderante, está certamente num professor que se entenda como um sujeito crítico nesse próprio universo e defina para si mesmo algumas boas práticas para o trabalho com a cultura digital ser também um trabalho para edificar nossos alunos, torná-los cidadãos do mundo, donos de si mesmo, né? E não serem sucumbidos, né, por tantas manobras econômicas, sociais e políticas. E passa pelo conhecimento, né, Fábio? Eu deixaria para vocês assim, sejam os protagonistas das ações que vocês desenvolvem dentro das salas de aula, dentro do contexto dos escolares. Por quê? Porque existem as inteligências artificiais, elas devem ser usadas a nosso favor, mas que vocês não deixem essa inteligência artificial ser a voz de vocês. Vocês usem essas ferramentas para dar voz àquilo que vocês realmente almejam, aquilo que vocês realmente acreditam. Então, usem ela para ajudar o protagonismo que todo educador tem para desenvolver alunos mais críticos, alunos mais humanizados. Essa seria, assim, o que eu poderia deixar para vocês. Muito obrigada. Foi muito bom aprender coisas novas com vocês, então agradeço mais uma vez, agradeço a todos que acompanharam esta transmissão ao vivo. Quem quiser dar uma olhadinha de novo depois, né, a live vai ficar salva no YouTube da Casa do Professor, @casadoprofessor.nova Iguaçu, sem cedilha. Então, se vocês que acompanharam aqui conhecem alguém que gostaria de ter, né, acompanhado também, mas não pôde, passa para eles essa informação. E é isso, acompanhem sempre a Casa do Professor. Nós estamos sempre aqui organizando programações com profissionais especialistas que dedicam o seu tempo, né, para estar aqui conosco. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Professora Sônia, Fábio, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima também, se Deus quiser. Nós que agradecemos. Abraço a todos. Tchau, tchau.